O que é o sincretismo? Léo, o sincretismo é quando nós entendemos uma vibração de um orixá que se parece ou parece muito com um santo católico. Nós entendemos, Léo, que lá atrás foi necessário para aqueles que ali precisavam professar a sua fé. Você está assistindo ao EncruzaCast, o podcast do Templo Escola Umbandista Santa Luz. Oferecimento: Velas em Candeia, iluminando nossas vidas, iluminando nossa fé, fortalecendo nossa conexão com o sagrado. Salve, salve, irmãos de fé, axé, saravá, está no ar mais um episódio do EncruzaCast, o podcast do Templo Escola Umbandista Santa Luz, que traz para vocês aqui toda semana informações sobre a religião de Umbanda, que é um oferecimento das Velas em Candeia, que a gente vai já dar aqui a dica para você que é umbandista, que utiliza muitas velas, para você comprar um produto de qualidade a um preço justo. Nós estamos aqui mais uma vez com muito axé, aqui com o Pai Diego, para trazer algumas informações sobre a religião de Umbanda, porque aqui o nosso objetivo é divulgar essa religião. Salve, Pai Diego. Salve, Léo. Salve, pessoal de casa. Muito axé, muita luz no caminho de todos. E gratidão por mais esse acesso. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal. E claro, se você puder comentar o que você está achando desses vídeos, é super valioso a sua descrição. E vamos falar aqui, já começar o nosso episódio, dando aquele recadinho para você que está na religião e de repente você sentiu que é o seu momento, você recebeu um chamado. Então, para lembrar vocês que aqui no Santa Luz estão abertas as inscrições para o segundo barco do sacerdócio de Umbanda. Pai, como é que é esse sacerdócio? Muitas das vezes, Léo, o interessado, ele às vezes acha que fazendo o sacerdócio de Umbanda, lembrando que esse barco número 2, ele tem um conteúdo teológico. Então é teologia e sacerdócio de Umbanda, né? Então você começa do início, literalmente falando, e você vai para as apresentações sacerdotais. Então não precisa ser um médium que já incorpora, não precisa ser um médium que já esteja em desenvolvimento. É claro que se você já estiver nessa parte do seu desenvolvimento mediúnico, de fato isso vai te facilitar em algum momento. Entretanto, não existe uma restrição, Léo. Basta amor e fé, dedicação, super importante para a teologia e sacerdócio de Umbanda. E você necessariamente não precisa abrir um terreiro. O sacerdócio de Umbanda, ele é um sacerdócio de si mesmo, onde você vai aprender a se cuidar, fazer oferendas, saber o que é um otá, fazer seus banhos sagrados, receber as devidas consagrações, fazer casamento, né, fazer um batismo. Enfim, Léo, é um conteúdo assim gigantesco. E olha, se você quiser saber mais sobre mais essa atividade aqui do Santa Luz, segue a gente aqui no Instagram, @Templo Escola Umbandista Santa Luz, e chama o Pai Diego no DM para receber aí mais informações. Vamos pro terceiro episódio? Vamos lá, Léo. Vamos lá, então vamos para as raízes da Umbanda, né? Uma religião que, apesar de ter mais de 100 anos, mais de 120 anos, é uma religião ainda jovem do ponto de vista histórico. Começou lá com o Pai Zélio em 1908 e que atravessou, pai, muitas dificuldades nessa jornada, nessa caminhada, né? Uma delas foi que a gente sabe que a Umbanda é uma religião com raízes afro, que traz aí alguns elementos do candomblé, que foi cultuada muito pelo povo que veio, né? O povo escravo que veio trabalhar aqui à força no Brasil, e aí eles tinham aquela dificuldade de que não conseguiam professar sua própria fé aqui em território brasileiro. E aí surgiu um tal do sincretismo, né, pai? O que é isso, hein? O sincretismo, eu costumo dizer nos cursos, Léo, que em tal época, em tal necessário, o tão necessário que foi naquele momento, né? Hoje já não existe essa necessidade. Entretanto, o que é o sincretismo? Né? Tanto se fala dentro da nossa religião, ou até mesmo no lado externo, né? O que é o sincretismo? Léo,
O sincretismo é quando nós entendemos uma vibração de um orixá que se parece, ou parece muito, com um santo católico. Nós entendemos, Léo, que lá atrás foi necessário para aqueles que ali precisavam professar a sua fé, então que se cobrissem o santo, né? Então precisava esconder aquilo perante os senhores feudais, os senhores de terra. Era super necessário, porque senão o chicote estralava, como diz o ditado. Punição severa com violência e tudo mais, né? Exatamente, Léo. E a partir daquele momento, ou era daquele jeito, ou não teria, Léo. Então era necessário ali colocar a imagem de Jesus Cristo, era necessário a imagem de São Jorge, mas naquele momento, tá, Léo? Se nós tivermos um olhar atual, Léo, hoje já não é mais necessário. Nós precisamos entender, e deixo aqui o recado para você que está em casa, nós precisamos entender que catolicismo é catolicismo, umbanda é umbanda, candomblé é o candomblé, espiritismo é espiritismo, entre todas as outras religiões. Cada uma é uma. Entretanto, a Umbanda ela tem esse ar de, vamos colocar entre aspas, de mistura, né, Léo? Então é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vem um pouco da África, um pouco indígena, e faz essa mistura, né? E formou-se a religião de Umbanda. Hoje em dia não é mais necessário, Léo. Apesar de todo o vandalismo que ainda, né, persiste em acontecer dentro dos terreiros, né, de Brasil afora, a gente sabe aí de pessoas que invadem terreiros de outras religiões, invadem o terreiro, quebram imagens, quebram assentamentos, enfim, sem contar o próprio racismo religioso, então isso acaba complicando muito, né? Mas hoje nós temos leis que acabam resguardando aí um pouco mais a nossa religião. Claro que nós, infelizmente, ainda não atingimos aquilo que nós queremos, né? Todos os direitos que sejam literalmente cumpridos, né? Mas, quem sabe um dia. Esse caminho do sincretismo, Léo, eu entendo que foi necessário, Léo. E ele gerou alguma confusão em relação aos orixás e os santos, né, da Igreja Católica. Então a gente pode dizer, por exemplo, existe essa relação, mas Oxalá não é Jesus Cristo, Xangô não é São Jerônimo e Ogum não é São Jorge, né? Exato. Precisa separar muito bem isso aí. Exatamente. Porque naquela época foi necessário, como dito. Entretanto, hoje, Léo, nós devemos, você que está em casa, nós devemos expressar a nossa fé. Então nós precisamos olhar para o nosso altar e falar: o meu altar me basta. Ponto final. Então eu preciso olhar para a imagem de Oxalá e enxergar Oxalá, não Jesus. E isso não faz com que nós sejamos melhores ou piores, né? Isso é uma expressão de fé daquilo que é o correto para nós, umbandistas. Tem que ser feito desta forma, Léo. Só assim a gente passa a quebrar os dogmas, quebrar paradigmas, quebrar, né, barreiras, literalmente, que ainda assolam os terreiros de Umbanda. Ô pai, e do outro lado, por exemplo, do lado da gente, a Umbanda ensina a gente a ter humildade e respeito por todas as religiões. No caso, por exemplo, o Brasil é um país com uma maioria cristã muito grande, né? Na nossa parte, a gente aprendeu com você, aprendeu aqui nos trabalhos do Santa Luz, que Jesus Cristo é uma divindade que merece todo o nosso respeito, né? A gente reconhece, sim, em Jesus como um salvador da humanidade, dentro da fé cristã, apesar de não ser a nossa fé. A gente espera que do outro lado também haja isso, né? É o mínimo, né, Léo? É o mínimo. Hoje, inclusive, eu assistindo o celular e eu tive a oportunidade de ver um pastor. Inclusive, até seria interessante pegar esse gancho e a gente tentar trazer alguém assim que tenha um respeito por religiões. Não há essa necessidade de falar mal
de uma outra religião para você vangloriar a sua. Não existe nenhuma necessidade. Dentro do Santa Luz você não vai ver, ou ninguém vai ver, eu falando mal da religião do próximo. Eu costumo dizer, assim como tenho amigos cristãos, amigos católicos, eu costumo dizer, está te fazendo bem? Siga. Não há necessidade de eu ir lá fazer um convite ou ir na porta da casa dele de manhã, tocar campainha, falar que ele tem um chamado espiritual. Tentar doutrinar a pessoa, né? Exatamente. Para mim, na minha humilde opinião, isso já é uma falta de respeito, porque você está invadindo a fé alheia, né? E assim como você falou, né? Jesus Cristo, ele é uma expressão da fé, né? E até existe diversas lacunas abertas, né, dentro desse tema. Entretanto, aqui diz respeito sobre Jesus, é que Jesus não pregava a religião. É verdade. Jesus pregava a fé. Isso, e o amor. Exatamente. E quando você deixa, de uma forma geral, Léo, de expressar a sua fé e discernir o ódio, né, espalhar o ódio, você está indo totalmente de contra a sua própria religião, né? Se você segue ali os mandamentos, assim como tem dito ali a Bíblia e etc, até os próprios pastores passam isso, né? Que a religião é um amor e etc, é o amor divino. Por que há necessidade de você falar mal de uma outra religião? Parece que não basta ali as 4 paredes a qual cercam uma igreja. Parece que ali não é o suficiente, que sempre tem que ter uma mão pesada para punir. E essa mão pesada quase que sempre é a mão de Exu, quase que sempre é a mão de Pombogira, quando não é de algum orixá. Entretanto, dentro dos nossos amados terreiros de Umbanda, de Candomblé, nós estamos fazendo uma expressão de bem, do bem, sempre levando a fé, o amor. E é interessante, Léo, que se você aí de casa pesquisar a palavra religião, ela vem de religare, que significa justamente ligar-se a Deus. É uma conexão. Exatamente. Se a nossa religião é fundamentada a Deus, né? Seja ela, aliás, qualquer religião, né? Então, se tem a expressão de religião, ligar-se a Deus, só pode unicamente e exclusivamente, Léo, fazer o bem. Qualquer coisa ao contrário disso não é Umbanda. Pai, você tocou num assunto que eu acho muito interessante. Claro que a gente não vai ficar se comparando às outras religiões, mas a gente vai falar da Umbanda e eu queria que você comentasse como que acontece na nossa religião. Outras crenças utilizam missionários e pessoas que vão lá e batem a porta das pessoas e tudo mais para tentar arrebanhar novas ovelhas, digamos assim, né? E na Umbanda eu vejo que não. E eu sempre vejo aqui o Santa Luz crescendo, terreiro cheio, outros terreiros surgindo e pessoas cada vez mais procurando a Umbanda. É uma religião em crescimento hoje, né? Como que isso acontece? Seria um mecanismo de fé de Oxalá? É um mecanismo de fé de Oxalá. Entretanto, a grande maioria das pessoas... Existe até Léo, é interessante que existe um ditado popular dentro da nossa religião que fala mais ou menos assim: se você não chegou pelo amor, você chegou pela dor. É verdade. E é muito interessante. E quando a gente fala sobre dor, Léo, não é porque a pessoa estava ali necessitando imensamente, etc. Mas na dor dela, né? Tem gente que fala assim que não, que é o mal que a levou ou qualquer coisa do tipo, né? De forma externa. O desespero. Exatamente. Mas é a dor interna. E o amor já é o lado totalmente oposto. É quando você passa na frente de um terreiro, vê as luzes vermelhas acesas ou as luzes verdes acesas e você ouve aquele som do atabaque ecoando, e isso vai disseminando pelo ambiente, vai indo para a rua e você vai escutando e aquilo vai eternalizando, vai entrando. Isso é o chamado do amor. Mas normalmente o que acontece é uma necessidade, Léo. Então é alguém que conhece alguém que frequenta, né? E ali fala assim, eu conheço um local que creio que poderia lhe ajudar. Caso você queira ir, está aqui um convite.
Entretanto, não existe uma ameaça. Se você não for, você vai se dar mal. Se você não for, Exu irá te punir, Pombogira irá te punir. Isso não existe. Ou você não vai ser salvo. Exatamente. Uma coisa que eu posso até comentar aqui, Léo, que é até engraçado. Nós não garantimos o lugar no céu. Isso. Né? Nós não vendemos o lugar no céu. E não é a nossa... Né? Nós entendemos, até falamos no podcast passado, Léo, no primeiro episódio, aliás, que a religião de Umbanda, ela é maravilhosa em todos os sentidos. Quem estraga a religião de Umbanda? O ser humano. É verdade. Né? Não só a religião de Umbanda. Qualquer uma. Né? Qualquer uma, Léo. Ô pai, esse assunto é muito interessante e a gente vê que a Umbanda passou nos seus anos, suas décadas de história, por muita repressão, preconceito social, e você citou uma palavra que é o racismo, né? Outro dia, aqui no Santa Luz, pessoal, existe um curso que é gratuito, inclusive está aberto a você que está próximo, aqui a gente está em São Caetano, né? Vou deixar o link na descrição aqui do nosso Instagram, caso você queira, ainda dá tempo de participar, que é o Umbanda Primeiros Passos, né? E lá você traz pra gente o básico, né, o beabá da religião. E numa aula recente, você fez uma aula diferente, né? Você passou um filme para que nós pudéssemos refletir sobre a questão, várias questões relacionadas à fé. O filme Santo Forte, né? Exato. Que tem no Netflix. Então você, até fazendo propaganda do streaming, né? Quem quiser procurar, é um filme brasileiro, um documentário, que já tem alguns anos, né? Ele foi lançado em 1999 e ele traz depoimentos que foram gravados em 1997 no Rio de Janeiro. Isso aí já faz quase 30 anos, né? E lá a gente vê que as pessoas, quando falam da Umbanda, tentam se resguardar, né? Falar, olha, eu sou católico, né? Mas eu vou agir e tudo mais. Ou então a pessoa utiliza o termo, eu sou espírita, né? Ainda bem que o tempo passou e hoje a gente não precisa mais usar esse tipo de subterfúgio. Ninguém mais tem vergonha ou medo desse preconceito, né? Léo, eu acho que o ninguém ainda é muito forte, certo, né? E infelizmente, por eu ter um acesso maior a pessoas que necessitam da religião e etc., muitas pessoas ainda chegam em mim e falam assim, como é que eu falo para os meus pais? Como é que eu chego no meu pai, como é que eu chego na minha mãe para falar que eu sou um umbandista, para falar que eu estou frequentando, para falar que eu encontrei o meu lugar, né? E deveria ser algo mágico, positivo, né, Léo? Até porque nós tendo em vista ali uma religião qualquer que seja ela, que esteja fazendo bem e esteja causando bem naquela pessoa e aquela pessoa expressando positividade e fazendo bem também, é um ar de leveza. Exato. Né? Não deveria existir mais opressão, né? Mas se a gente seguir aquela linha, né, de história, né, passado, a linha ainda espírita, né, é uma linha ainda mais leve, é um ar mais leve de ser falado. Eu sou espírita, né? No meu início dentro da religião, tem 2 décadas, ainda se falava lá no início, eu sou espírita. Ainda existia esse receio, essa restrição, o que vão pensar, o que vão falar, né? Porque se via muito a questão da oferenda na encruzilhada, não, porque tinha um galo, tinha uma galinha, tinha uma foto e tinha umas velas, sempre repleta de elementos, etc. E muitas das vezes era comparado ou colocado de forma negativa. Sim. Estava sendo feito o mal, o né? pessoal preferia dizer que ia ao centro e não usava a palavra terreiro, por exemplo. Isso, exatamente. Esse lado sou espírita dava um ar de leveza, falando assim, não, eu estou dentro de um lugar onde trabalha energias, entretanto não estou na macumba. Isso. Né? Nesse documentário é muito forte isso. Tem pessoas que falam claramente assim, eu sou católico. Mas, né, sempre tem um mas. Frequenta a gira. Eu vou lá, eu tomo um passe, eu conversei muito com o Pombogira, eu converso com o Pombogira e etc. Então, por quê? Porque traz um ar de leveza, mas numa necessidade maior, num problema que ali aconteceu, que apareceu, vai procurar o centro de Umbanda. É como se fosse ali o especialista. Isso.
Ô pai, você falou uma palavra aí que ela dispara alguns gatilhos nas pessoas e ela é muito mal utilizada, infelizmente, né? Macumba, né? A gente sabe que ela tem uma origem iorubá, essa palavra, e que cumba quer dizer cura, curandeiro. E o prefixo ma é o prefixo de plural, ou seja, macumba nada mais é que um grupo de pessoas que estão fazendo alguma coisa em busca de uma cura. E ela virou uma coisa pejorativa, né? Aquele macumbeiro tá fazendo chuta que é macumba. Infelizmente, né? E a gente que é da Umbanda, que é da religião, tem o maior orgulho de ser macumbeiro, né? Com certeza. E, Léo, além disto, né? Macumba, em algumas regiões do Brasil, é uma árvore. Em algumas outras regiões, do tronco desta árvore é feito um instrumento musical. Então, às vezes, a pessoa vai chegar, seu macumbeiro. Que toca macumba. Exatamente. Nada mais é do que isso, né? Exatamente. E aí soa desta forma, né? Que é algo pejorativo, é algo pesado. E lembrando, só pode chamar aliás, só pode usar o termo macumba ou macumbeiro quem é da religião, né, Léo? É verdade, né? Fica mais de bom tom, né? Com certeza. É isso mesmo. Você está no EncruzaCast, nós estamos já no 3º episódio do podcast do Templo Escola Umbandista Santa Luz, um oferecimento das velas em candeia. A gente vai deixar aqui na descrição, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, né? Com certeza. Você que é da religião, que tem essa necessidade de firmar suas velas com frequência, sua vela de anjo de guarda, eles têm lá toda uma linha de velas votivas, que são as velas de 7 dias, aquelas maiores de até 260 gramas, e também, tá aqui ó, uma delas, a branca que a gente usa muito para Oxalá e também para o nosso anjo de guarda, e eles têm também uma linha completa de velas palito, que são utilizadas aí para diversos fins dentro da religião. Então, ó, se você procurar aí uma vela de qualidade, que é feita 100% de parafina, que não vai te dar nenhuma dor de cabeça, é super tranquila de utilizar, velas em candeia para você aí que tem axé e que precisa fazer, porque Umbanda, ela tem fundamento e é preciso preparar, né? Com certeza. Ô, Léo, e sabe o que é interessante nas velas em candeia? Porque assim, eles conseguiram, que é algo que acredito que nenhuma empresa ainda tinha conseguido, nenhuma fábrica especialista, que é unir qualidade e preço, né? Sim. Porque geralmente assim, se você paga muito barato na vela, você deixa a desejar no quesito qualidade. Às vezes ela não tem aquela cor viva, né? Exatamente. Você está conseguindo ver, acredito aí de casa, você consegue perceber a coloração dessa vela, que é assim, incrível. Perfeita, né? E são velas que realmente duram. A vela votiva, que é a vela de 7 dias, né? Essa aqui, por exemplo, é a linha de 260 gramas, é uma linha que vai durar os 7 dias. Então, quando a entidade ali pede, firma a vela de 7 dias, etc., às vezes o pessoal compra vela até de 270 gramas, Léo, e dura ali seus 5 dias. Por quê? Porque não tem qualidade. Então, se não tem qualidade, você não consegue ter o seu ápice energético. Isso é uma questão de lógica, né? A nossa vida e a nossa energia, até a nossa semana, né, gira em torno dos 7 dias. Então, a cada 7 dias existe uma alteração energética mais poderosa, vamos colocar assim. E é por isso que as entidades falam tanto sobre firma a vela de 7 dias, porque nesse ciclo a qual a vela está firmada, existe uma vibração que vai ser alterada no final desses 7 dias. Por isso que é super necessário. Quando você pega uma vela sem qualidade, ela não vai durar os 7 dias, então você não consegue esse ápice energético. Então, aqui no Santa Luz nós utilizamos vela em candeia porque tem qualidade, tem preço. Recomendo 100%. Nós vamos deixar aqui o site para que vocês consigam fazer a compra. E muito melhor, vai entregar no seu endereço. Você não tem a necessidade de ir lá retirar esse material, né? Tem valor para atacado, tem valor para varejo. E o melhor, para você que está assistindo aqui o nosso EncruzaCast, você tem um cupom de desconto super bacana, que é Pai Diego. Então entra lá no site, monta a sua cestinha lá de compras e utiliza o cupom Pai Diego, que você vai ter um desconto super bacana, Léo. É isso aí. Pai, continuando aqui na nossa conversa, uma das dúvidas
grandes de quem está ou ingressando, ou quem já está na Umbanda, duas frentes importantes. Uma delas, como eu descubro quem são os meus guias? Eu já vou acrescentar aqui, que é uma pergunta que muita gente faz, tem muito achismo em cima, né? Como eu descubro quem são os meus pais, orixás? Maravilhosa pergunta, Léo. Bom, vamos lá. É interessante nós entendermos o que é um guia, ou o que é a guia, né? Porque a guia em si, nós podemos falar que é o fio de contas. É um objeto. É um objeto. Então, o fio de contas, aquilo que geralmente nós umbandistas, candomblecistas, utilizamos no pescoço, às vezes no pulso, que é feito de miçangas, cristais, porcelanas, pedras ou outros artifícios e elementos, isso é uma guia. Vou até pedir para a produção trazer uma guia aqui para a gente mostrar aqui para vocês. Produção, pega uma guia para a gente mostrar aqui, por favor. Enquanto isso, você vai explicando. Sim. A guia é algo a qual nós colocamos, né? Nós passamos aqui pelo nosso ori, passa pelos nossos chakras e tem essa força de proteger os nossos chakras, né, Léo? Agora, o guia espiritual é uma outra situação. Entretanto, a guia ela deve ser utilizada unicamente e exclusivamente quando a entidade ela solicita. Isso pode ser perante um atendimento a qual você foi no terreiro. Isso pode ser quando você começa a fazer o desenvolvimento mediúnico. Existe um momento certo, né? Não é você sair lá na casa de artigos religiosos, comprar e colocar, porque vai servir de colar, vai servir de apetrecho, tá? Então a guia, a qual nós temos aqui uma guia, por exemplo, uma guia de 7 linhas. Essa, por sua vez, de cristal, tá? Entretanto, tem diversos tipos, modelos, cores e geralmente são elaboradas, né, a partir de uma intuição, de uma inspiração ou de uma indicação a qual a espiritualidade vai fazer. E o guia? É a entidade. O guia é a entidade, Léo. O guia espiritual, como nós chamamos, Léo, e por que essa forma de chamar, né? Nós poderíamos chamar de espírito? Sim. Poderíamos chamar de espírito. Mas por que guia? Porque é aquele que vai te guiar perante uma visão, uma perspectiva espiritual, né? Então, tendo em vista a qual você chega com um problema, a entidade ali vai te passar uma solução ou uma sugestão de tratamento e etc. a partir de um olhar, de uma perspectiva espiritual. Por isso que ele é um guia. Dentro da Umbanda nós temos diversos tipos de guia, Léo. Nós temos o guia de frente, o guia chefe, o guia mentor, o guia que dá o atendimento. Nós temos isso ao lado direito, né? Então, vibrações dos mistérios à direita. E nós temos também os mistérios à esquerda. Então, nós temos Exu de frente, Exu chefe, Exu mentor, Pombogira também, Mirins também, e assim sucessivamente, tá? E a pessoa vai descobrir quem é o seu guia de frente ou mentor, trabalhando o seu desenvolvimento mediúnico e descobrindo a sua afinidade com cada um deles, né? Exatamente, Léo. O ponto crucial aí de você entender quem que é a sua família espiritual, né? Então o seu guia, guia de frente, chefe ou mentor ou de atendimento ou qualquer que seja o seu guia, ele faz parte da sua família espiritual. E você vai descobrir isso daí a partir do desenvolvimento mediúnico. Então, quando você chega no terreiro, você cria uma afinidade muito grande, você passa a gostar desse método de trabalho, você gosta do ambiente, você se sente muito bem, aí você vai ter interesse, ou geralmente o consulente tem interesse, em desenvolver a sua mediunidade. A partir daquele momento, Léo, aí sim, aí a entidade aos pouquinhos começa ali dentro do seu tempo, né? Vai começar a se apresentar, né? Vai começar a incorporar e aos poucos dá um nome aqui ou dá uma dica ali e etc. Você perguntou também sobre os orixás. Mas antes eu queria perguntar também para você, tem desenvolvimento mediúnico no Santa Luz? Tem, Léo. Nós temos uma turma em andamento, tá? É uma turma que já está na metade do caminho.
Normalmente, pessoal, o desenvolvimento mediúnico, na grande maioria dos terreiros, é no máximo 1 ano. A duração de você desenrolar ali o desenvolvimento mediúnico é de 1 ano. No Santa Luz é um pouco diferente, Léo, mas eu te explico o porquê, tá? Dentro do Santa Luz, o médium ele não tem apenas o desenvolver envolve a incorporação. Não é isso, Léo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o médium, amanhã ou depois, se for ali expressar sua fé em um outro terreiro, ou da porta para fora, ele saiba o que está falando, saiba o que está fazendo, Léo. Então, o processo do desenvolvimento mediúnico no Santa Luz é um período de 24 meses. São 2 anos estudando, falando sobre Umbanda, incorporando, desenvolvendo, aprendendo, entendendo e executando, tá? Então são 24 meses de estudo, aprofundamento, a qual o médium, de fato sai ali com todo o ênfase ali perante a espiritualidade. Ô pai, e é muito comum a gente ver as pessoas dizendo, eu sou filho de tal orixá. Tem alguns até que são mais, digamos, entre aspas, famosos, né? Muitas mulheres, eu sou filha de Ansan, de Iemanjá, a pessoa fala que é filho de Ogum. Isso é um achismo, muitas vezes, né? E eu sei que em cada terreiro, cada um mexe a panela como lhe convém, né? No Santa Luz, dentro da doutrina que é seguida aqui, como que se descobre o pai de cabeça? Como se descobre nossos papais e mamães orixás? Sacerdócio de Umbanda, né? Sacerdócio de Umbanda Sagrada, bem lá no fim dessa jornada, aqueles que conseguem resistir, aqueles que realmente ali colocaram e estão afiados, e querem ali, estão determinados a abrir esse novo ciclo, no final do sacerdócio de Umbanda Sagrada existe uma apresentação chamada apresentação de Ifá. Uma apresentação linda, maravilhosa. Todos aqueles que estiverem querendo participar, Léo, vão passar por essa fase do sacerdócio, e a qual tem a grande honra, Léo, que é o Papai Pena Verde, que vem fazer essa apresentação. Ele, a partir daquela apresentação, ele fala ali pro médium quais são os orixás que regem o ori dele, Às vezes o médium ele chega com um posicionamento já no terreiro, Então, eu sou filho de Papai Ogum e Mamãe Iemanjá, tá tudo bem. Certo. Mas na apresentação de Fá, ele vai passar por esse processo. Se tiver que confirmar, Papai Pena Verde, caboclo regente dessa casa, ele vai confirmar. Agora, se o médium estiver aberto para uma nova leitura, uma reanálise, assim vai ser feito. E se for aqueles orixás, Papai Pena Verde ele vai falar. Se não for, ele vai falar o outro lado da moeda. É muito interessante isso, Porque o filho desses orixás, ele acaba absorvendo algumas características dessa vibração do orixá, e tem lá 3 posições importantes, que são o pai de cabeça, o adjuntó e ancestre. Eu sei pouco sobre isso, estou estudando ainda, mas eu sei que um deles, ele traz os desafios daquela característica do orixá para o médium, o outro traz a própria característica. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Dentro da Umbanda Sagrada, como eu sempre falo, Léo, dentro das nossas 4 paredes, nós temos um conteúdo teológico, mas eu só posso falar dentro das nossas 4 paredes, Então, dentro aqui do Santa Luz, a visão é a seguinte: nós temos orixá de frente, orixá ancestre e orixá adjuntó. São 3 orixás. Então, é composto por orixá de frente, um pai ou uma mãe. Nós temos o adjuntó, que é composto por um pai e uma mãe. E temos o ancestre. O orixá ancestre, Léo, ou orixá ancestral, é aquele que nos acompanha lá da primeira encarnação. A partir do momento ali que nós éramos uma centelha divina e fomos enviados ali para de fato gerar uma vida aqui na Terra, passarmos a ter vida aqui na Terra, aliás, aí esse orixá ele é fatorado em nós, assim nós falamos, utilizamos esse termo. A partir do momento que ele fatora, ele passa a vir em todas as outras vidas. Já o orixá de frente, Léo, ele é todas as nossas características,
Mas tem pessoa que confunde, né? Ah, a pessoa é briguenta, que não sei o quê. Ah, esse daí é filho de Ogum. Não, é filho de Xangô. Não, não é isso, né? São os nossos desafios, Léo, né? Então a pessoa que é filho de Ogum, por exemplo, geralmente está correlacionado a um agente da lei, né? Alguém que é policial, alguém que é juiz, né? Um promotor, alguma coisa do tipo. Ou não, ou simplesmente o fato de ser muito trabalhador. Também tem uma correlação nesse quesito profissional com Xangô, né? Porque Xangô, ele é a própria justiça, né? Então vai ser o seu desafio. Quando se fala muito, né? Sou filho ou filha de Ansan. Não, porque eu sou muito agitado, isso e aquilo, que não sei o quê. O seu desafio é manter a calma. Né? Agora, o nosso adjuntó, que vai complementar, se for um pai de frente, vai ser uma mãe no adjuntó e vice-versa, vai ser o equilíbrio dessa força. Certo. Então é para, como se fosse assim, balancear. A espiritualidade é muito sábia, né? 100%, Léo. Com certeza. Ô pai, eu vejo no terreiro o trabalho, ficam lá as pessoas que buscam atendimento e os médiuns de incorporação estão aqui para fazer esse atendimento. E tem uma galera que está ali para ajudar, que são os cambones, né? Queria que você explicasse para o pessoal, claro, muita gente já sabe o que é, mas para quem ainda está tendo primeiro contato com a religião, o que é um cambone? Primeiro eu gostaria de agradecer a todos os cambones, todos os médiuns do Santa Luz, né? O terreiro, ele é feito não só de orixás e guias, é feito de médiuns. Então deixo aqui o meu axé, meu saravá e minha gratidão a todos os filhos e filhas a quais compõem a corrente do Santa Luz. Bom, Léo, o cambone, ele é uma peça fundamental. Eu costumo dizer que o cambone, ele é um alicerce dos trabalhos, né? Você imagina você chegando a primeira vez ali na frente da entidade, vou dar um exemplo, Preto Velho, né? Então você chegou na frente do Preto Velho ali, o Preto Velho fala baixinho, calmo, lento e enrolado. Vamos supor que não existisse um cambone, nós já vamos falar da posição, para que serve, por que tem, né? O consulente, com certeza, Léo, ele ficaria 100% perdido, se não 90%, até pegar o jeito ali da coisa, né? Mas graças aos nossos pais e mães orixás e toda a corrente, né? Existem os cambones. O que é o cambone, Léo? É aquele que fica ao lado, que se posta ao lado do guardião, da guardiã, ao lado daquele guia espiritual e desenrola aquele atendimento literalmente, né? Então dá todo o suporte. Geralmente você vai ver o cambone com uma prancheta, um papelzinho, caneta, segurando um maço de cigarro, com isqueiro. Ali ele compõe tudo aquilo que vai ser utilizado com atenção total ao trabalho. Ali é um papel de cambone. Então ele vai ficar auxiliando aquela entidade em todo o decorrer do trabalho. Então quando a entidade ali ela necessita acender um cigarro, o cambone está ali. Quando a entidade precisa firmar uma vela, fazer uma limpeza, fazer um descarrego, fazer um trabalho, o cambone ele vai auxiliar. E principalmente, Léo, que é muito comum, né, como eu falei no início dessa explicação, a tradução, né? Inclusive, já deixa aqui né, para o nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio nós vamos ter um glossário da Umbanda, né? Você sabe o que é um pé de borracha? Você sabe, tem tantas coisas, né? Umas palavras que são interessantes. Um capa branca. Capa branca. Entretanto, no próximo episódio nós teremos esse glossário. Então, o cambone, ele tem essa função de estar ali ao lado e passar essa facilidade na comunicação. Então, muitas vezes você chega ali na frente do Preto Velho e fala, misifio. O cambone o consulente, ele não sabe o que é um misifio, né? Misifio, este, ele começa com aquele este, ele vai falar alguma coisa, intercala com o este, e isso embaralha muitas palavras na cabeça do consulente. Aquele que tem experiência, tranquilo. Aquele que não tem experiência, o cambone está lá para dar todo o auxílio. E também para trazer
os materiais necessários, muitas vezes para encaminhar o próprio consulente, tem um monte de coisas que ele pode ajudar, né? Com certeza, Léo. Nós temos assim como falado no primeiro episódio, nós temos uma incidência muito grande nessa casa de desobsessão, né? Então, aquele processo a qual tira a coisa ruim do espiritual do consulente, e o Cambone dá todo o apoio, dá todo o suporte, porque existe uma densidade energética muito grande a fim de incorporar, né? Então ali o Cambone vai dar todo o suporte, entendendo aquilo que está acontecendo, ali iluminando, né? Trazendo uma vela, fazendo uma reza específica ali para aquela entidade de baixa vibração, encaminhando ela para o setor responsável, que seria a nossa amada esquerda, né? Elevando aquele espírito ali e melhorando as condições, deixando de atrapalhar, Léo. Então vivam os Cambones, né? Viva os Cambones 1000%. Que legal. Pai, outra dúvida que o pessoal tem, dentro da gira, depois que acontece a abertura, existe a vinda em terra dos papais e mamães orixás, né? E aí o pessoal tem dúvida, quem incorporou o orixá abre os olhos, ou ele vocaliza alguma coisa? Como é que funciona isso aí? Certo. Isso vai muito daquela casa a qual está acontecendo aquela situação, né? Não existe uma regra, Léo, mas é muito comum, é muito normal nós vermos o orixá sempre de olhos fechados. Então, às vezes o orixá vai dançar, vai passar por todo mundo. Se for Pai Ogum, por exemplo, ele, com a sua espada, ele vai fazer ali o gesto, né? Limpando, descarregando, energizando, e vai dançando, passando no meio de todo mundo, só que quase que sempre de olhos fechados, né? Isso vai muito daquele médium, Léo. Não existe uma regra, uma via de regra ali que fale assim, só pode incorporar de olhos fechados. Isso vai muito daquela conexão daquele médium, né? De repente o médium se sente tão inseguro ainda, pelo menos no início, que às vezes a necessidade é abrir os olhos. Ali de repente o orixá ele quer rodar, quer dançar, quer girar, e às vezes de olhos fechados aquele médium ele vai ter um pouco de medo, pode achar que vai dar uma labirintite, vai dar uma tontura, e ele, né, ter um medo, receio de cair. E muitas das vezes isso não vai acontecer, mas é o medo, é o receio. Então a espiritualidade é tão maravilhosa, tão perfeita, que ela permite que o médium ali abra os olhos, enxergue, para que ela tenha o controle, o respeito. E claro, com o passar do tempo, pode ser que esse médium entenda que ele tenha que entregar mais para a religião com relação à confiança, que com o passar do tempo ela possa fechar os olhos e isso fluir de uma forma mais tranquila. Legal. E aí, tá gostando? Eu espero que sim. Se você assistiu até aqui, é porque está interessado no conteúdo. Então, não deixa de dar aquele like no vídeo para ensinar o YouTube que o nosso conteúdo está aí para esclarecer e trazer muitas informações sobre a nossa religião. E se você não se inscreveu ainda no canal da TV Santa Luz, se inscreve aí, mas não esquece de acionar o sininho para receber todas as notificações. Pai, para a gente finalizar, eu queria que você comentasse uma coisa que é também muito básica dentro da nossa religião. A gente sabe que a Umbanda é muito grande e que ela acabou se subdividindo em algumas vertentes. Eu queria que você explicasse qual é a diferença entre a Umbanda sagrada e, de repente, uma outra Umbanda. A gente tem aqui a Umbanda tradicional, por exemplo. Certo. Se nós formos buscar lá atrás, eu creio, né, que seja a primeira Umbanda, seria a Umbanda tradicional. Em alguns, e a gente até voltando um pouquinho naquela questão de sincretismo, de preconceito religioso e etc., existia a Umbanda branca, Léo. Sim. Existia, aliás, ainda existe esse termo que é utilizado até com frequência. Não, eu frequento a Umbanda branca, né? O que queria dizer, né? Porque só vai pessoas brancas ou só que se usa roupa branca. O que é, né, em si a Umbanda branca? Nada mais é uma expressão para dizer que não vinha Exu ou Pombogira em terra. Então, o medo era tanto que falava-se Umbanda branca, o que é para falar assim, não vai fazer o mal, né? Não, ali pode ficar tranquilo que é um centro, um terreiro, tranquilo, é Umbanda branca. Bom,
vamos à sua pergunta. Qual que é a diferença, né, entre Umbanda sagrada e, por exemplo, a Umbanda tradicional? A Umbanda tradicional vai para uma vertente, né, para Zélio Fernandino de Moraes, vai para uma vertente de Pai Ronaldo Linares, entre outros seguidores. E a Umbanda sagrada, ela é uma vertente trazida por Pai Rubens Saraceni, né? Então, Pai Rubens, a partir do seu estudo teológico, seu aprofundamento, trouxe para nós, né, que é uma das principais, vamos colocar diferenças, mas não de forma negativa, tá? Só para nós entendermos. As 7 linhas de Umbanda. As 7 linhas de Umbanda, a qual Pai Rubens trouxe para nós, é caracterizada por 14 vibrações de orixás, né? Então nós temos os tronos fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Nós temos Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, Xangô, Egunitá, Ogum, Yansan, Obaluaê, Nanamburuquê, Iemanjá e Omulu. Então nós temos 14 orixás. Ainda dentro dessa questão, Léo, o sacerdócio de Umbanda, por exemplo, né, a formação sacerdotal, ela é reconhecida, por exemplo, pela Federação Umbandista do Grande ABC, o sacerdócio de Umbanda, né? Por quê? Porque todas as apresentações sacerdotais que tem na Umbanda tradicional, tem na Umbanda sagrada. Entretanto, existe um plus, existe algumas apresentações a mais, e também a apresentação aos mistérios à esquerda. Basicamente é isso. Basicamente é isso. É isso. Só. Maravilha, gente. Olha, muito obrigado por estar conosco, assistindo aqui ao EncruzaCast, o podcast que é feito para você aqui pelo Departamento de Comunicação do Templo Escola Umbandista Santa Luz. E eu queria que você encerrasse aqui, como já é a nossa tradição, dando seu último recado no episódio de hoje, esperando você no próximo episódio e com aquela oração cheia de axé. Com certeza. Então, para você que está em casa, esse é o momento. Para você que já acompanhou o episódio 1, o 2, já sabe. Esse é o momento de você fortalecer o seu mental, fortalecer seu emocional com a nossa oração, com a nossa reza. Então, peço humildemente para você que está assistindo, feche os seus olhos, respire profundamente, acalme mentes e corações, silencie a sua cabeça. Eleve seus pensamentos a Deus Pai Olorum, pais e mães orixás, guias espirituais, chefes de falanges, mentores, protetores, direcionadores, aos nossos anjos, guardiões, a todos aqueles que se postam aos nossos lados. Pedimos força, amparo, proteção, direcionamento, abertura de caminhos, pedimos saúde, pedimos fartura, prosperidade, pedimos as divinas bênçãos, que vossas vibrações possam nos envolver nossa casa, envolver o nosso emprego, e que se porventura nesse momento tiver alguém necessitando de saúde, necessitando de um emprego, que essa mensagem chegue, que essa oração chegue até essa pessoa em forma de vibração, para que amanhã seja um dia melhor, seja um dia de levantar, seja um dia de saúde, seja um dia de chegar em casa e dizer que arrumou um emprego. Que todas as vibrações dos pais e mães orixás possam adentrar o coração, a mente de vocês com muito amor, com muita fé e com muito axé. Que assim seja e assim se faça. Muito obrigado, Pai Diego. Este é um programa com oferecimento das velas em Candeia e nós estamos aqui na TV Santa Luz toda semana com o EncruzaCast. Valeu por ter assistido. Pai, muito obrigado. Saravá, axé. Axé, Léo. Obrigado. Gratidão. Axé.